A Revolução Cubana liderada por Fidel Castro em 1959 foi um movimento que buscou a derrubada do regime ditatorial de Fulgêncio Batista e a instauração de um governo socialista em Cuba. O novo governo socialista implantado por Fidel Castro promoveu a nacionalização das empresas e das propriedades, a coletivização da agricultura e a estatização da economia, entre outras medidas. Além disso, o governo cubano implantou políticas sociais voltadas para a educação, a saúde e a cultura, com o objetivo de promover a igualdade social e combater a pobreza. No entanto, a implementação dessas políticas econômicas e sociais gerou desafios e conflitos, tanto internos quanto externos, que afetaram profundamente a economia e a sociedade cubanas nas décadas seguintes. Fidel Castro, o líder revolucionário cubano, foi um dos mais controversos e influentes líderes da história moderna. Durante o seu mandato como primeiro-ministro e depois como presidente de Cuba, ele implementou uma série de políticas econômicas que moldaram o futuro do país e ainda são discutidas hoje em dia. Neste texto, vamos explorar algumas dessas políticas e o seu impacto na economia de Cuba. Uma das primeiras medidas econômicas de Castro foi a nacionalização de indústrias e empresas estrangeiras. Isso incluiu a expropriação de fazendas e empresas de açúcar, além de bancos, hotéis e outros negócios. O objetivo de Castro era estabelecer uma economia socialista, onde os meios de produção estavam nas mãos do Estado e não dos capitalistas estrangeiros. No entanto, a nacionalização levou a um grande êxodo de empresários e profissionais liberais de Cuba, o que afetou negativamente a economia. Outra política econômica de Castro foi a reforma agrária. Ele confiscou grandes propriedades rurais e redistribuiu a terra para os camponeses pobres. Essa medida aumentou a produção de alimentos e melhorou a qualidade de vida dos camponeses, mas também desapropriou muitos proprietários de terras que eram contrários ao regime de Castro. A reforma agrária também levou a problemas de gestão e produtividade, o que prejudicou a economia. Castro também estabeleceu um sistema de planejamento centralizado, em que o Estado determinava a produção e a alocação de recursos. O objetivo era evitar o desperdício e aumentar a eficiência, mas o sistema de planejamento centralizado mostrou-se ineficiente e burocrático. A falta de incentivos e a interferência do governo na economia levaram à escassez de produtos e serviços, prejudicando a qualidade de vida da população. Além disso, Castro investiu em educação e saúde, o que melhorou a qualidade de vida dos cubanos. Ele também implementou políticas sociais, como o acesso gratuito à saúde e à educação, e aumentou os salários e a proteção social. No entanto, a economia cubana dependia em grande parte da ajuda da União Soviética, que fornecia subsídios e assistência econômica. Quando a União Soviética entrou em colapso, em 1991, a economia cubana sofreu um grande golpe. Em resumo, as políticas econômicas de Fidel Castro tiveram altos e baixos. Embora tenham melhorado a qualidade de vida dos cubanos em alguns aspectos, também levaram a problemas econômicos significativos, como a escassez de bens e serviços e a dependência da ajuda estrangeira. A economia cubana ainda está se recuperando desses desafios e enfrenta novos desafios na era pós-Castro. O embargo econômico dos Estados Unidos, também conhecido como bloqueio econômico, é uma medida unilateral adotada pelo governo americano desde 1960 contra Cuba. A medida consiste em proibir transações comerciais, financeiras e de investimentos entre empresas americanas e cubanas, além de restringir a livre circulação de bens e pessoas entre os dois países. A principal justificativa para o embargo é a oposição do governo americano ao regime comunista liderado por Fidel Castro, que assumiu o poder em 1959 após uma revolução popular. Desde então, o embargo foi endurecido em diversas ocasiões, incluindo a proibição de viagens turísticas e a aplicação de sanções a empresas estrangeiras que façam negócios com Cuba. Apesar de ser uma medida unilateral, o embargo tem efeito extraterritorial, ou seja, afeta empresas e cidadãos de outros países que desejem fazer negócios com Cuba. Isso ocorre porque as sanções americanas podem ser aplicadas a empresas estrangeiras que tenham relações comerciais com empresas cubanas. O embargo tem um impacto significativo na economia cubana, que enfrenta dificuldades para importar bens e tecnologia, além de ter limitações para exportar seus produtos para os Estados Unidos. De acordo com estimativas do governo cubano, o embargo já causou perdas de mais de 147 bilhões de dólares para a economia do país. Por outro lado, críticos do embargo argumentam que a medida prejudica principalmente a população cubana, ao invés de enfraquecer o regime comunista. A falta de acesso a bens e serviços básicos, como medicamentos e alimentos, pode levar a situações de escassez e dificuldades para a população. Recentemente, o embargo tem sido alvo de críticas internacionais, com vários países e organizações pedindo pelo fim da medida. Em 2015, os Estados Unidos e Cuba iniciaram um processo de normalização das relações bilaterais, que incluiu a reabertura de embaixadas e a suspensão de algumas
restrições de viagens e comércio. No entanto, o embargo ainda não foi totalmente levantado e continua a ser um ponto de tensão nas relações entre os dois países. Durante grande parte do século XX, a União Soviética desempenhou um papel importante na geopolítica mundial, estabelecendo alianças e fornecendo ajuda econômica a vários países, incluindo Cuba. No entanto, a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética em 1991 tiveram consequências significativas para a economia cubana. A União Soviética fornecia a Cuba uma ajuda econômica vital, que incluía petróleo, alimentos e maquinário industrial. Esse apoio foi fundamental para a economia cubana, que dependia fortemente do comércio com a União Soviética. No entanto, após o fim da Guerra Fria, a União Soviética começou a experimentar problemas econômicos graves, e em 1991, o país entrou em colapso. O fim da União Soviética resultou na suspensão imediata da ajuda econômica que Cuba recebia. Isso teve um impacto significativo na economia cubana, que entrou em uma profunda crise econômica. O país enfrentou escassez de alimentos, combustível e outros produtos básicos, o que levou a dificuldades econômicas generalizadas. Além disso, a queda da União Soviética também teve um impacto político significativo em Cuba. O país havia se alinhado com a União Soviética durante décadas, e o colapso da superpotência comunista deixou Cuba sem um aliado poderoso. Isso forçou o governo cubano a buscar novas formas de se relacionar com outras nações e a se adaptar a uma nova realidade geopolítica. Em resumo, o fim da União Soviética teve um impacto significativo na economia e na política de Cuba. A suspensão da ajuda econômica que o país recebia da União Soviética teve um efeito devastador sobre a economia cubana, levando a dificuldades econômicas generalizadas. O colapso da União Soviética também teve um impacto político significativo, forçando Cuba a buscar novas formas de se relacionar com outras nações e a se adaptar a uma nova realidade geopolítica. Cuba é uma nação socialista que tem enfrentado desafios econômicos significativos ao longo das últimas décadas, incluindo embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, além de problemas internos relacionados à gestão econômica do país. Em 2020, a economia cubana sofreu uma queda acentuada devido à pandemia de Covid-19 e às sanções impostas pelos Estados Unidos. O setor turístico, que é uma importante fonte de receita para o país, foi particularmente afetado. Como resultado, o governo cubano tem enfrentado dificuldades para importar bens essenciais, incluindo alimentos e medicamentos. Além disso, Cuba tem lutado com uma escassez crônica de alimentos e outros bens básicos, devido à falta de investimentos em infraestrutura e tecnologia, bem como à ineficiência da burocracia estatal. Em suma, a situação econômica de Cuba continua sendo desafiadora, com o país enfrentando uma série de obstáculos para o crescimento econômico sustentável. No entanto, o governo cubano tem tomado medidas para reformar e modernizar a economia, incluindo a abertura gradual para o investimento estrangeiro e a expansão do setor privado. Passando aqui no final do vídeo para dizer para você, que se você gostou do vídeo, que se inscreva e deixe seu gostei e um comentário sobre a sua opinião. Eu sou o Vitru de Negócios e vou ficando por aqui. Até breve.